do BAP a gente já tem na mão, Kaique? Se tiver, você me fala, porque está repercutindo muito, inclusive até a organizada do Vasco da Gama já fez uma postagem, tá, sobre essa reclamação do BAP, porque o BAP ontem, de novo, numa entrevista, ele falou contra, né, essa situação de ter o principal patrocinador e a presidente de um clube, a família, né, dessa presidente de um outro clube comprando, né, o Vasco da Gama, e claro que isso está gerando um baita burburinho, né, porque o BAP realmente, ele bota a cara, ele fala, foi numa entrevista ao Estadão, tá, que o BAP deu, tá viralizando aí nas redes sociais, questionando a possível e provável compra da SAF Vasco da Gama pelo enteado da Leila Pereira. Vamos ouvir aí, e eu vou querer escutar o Flávio Prado e o Bruno Prado sobre essa crítica aí bem direta do BAP ao que está acontecendo. Vamos falar especificamente do caso de Palmeiras e Vasco, tá certo? No mundo inteiro tem soluções e tem casos para isso, onde fica muito claro, tem legislação, de que você não pode ser dono de dois clubes. Ah, mas ali não tem propriedade cruzada. É claro que tem, a legislação nacional é muito clara a respeito disso. Eu queria ver qual é a instituição financeira que vocês conhecem, que vai emprestar dinheiro para vocês, devendo dinheiro, e vai pedir como garantia ao dinheiro que ele está colocando o título da sua dívida. Quem é que faria isso? Só quem quiser tomar conta da sua casa. É só olhar o caso do empréstimo da Crefisa ao Vasco da Gama, qual foi a garantia que foi solicitada. Eu, se fosse banqueiro, eu pediria o estádio de São Januário com o ativo real como garantia. Quem é que poderia pedir as ações da SAF como garantia? Talvez quem queira assumir a SAF do Vasco. Eu acho que isso é muito claro, muito óbvio. Olha aí, ó. É a declaração do BAP. O BAP está se movimentando muito contra essa situação. Bruno e Flávio concordam com o que disse o BAP? Bom, dá para discutir bem, né, a questão da mesma família, a Leila presidente de um clube e o enteado dono do Vasco. Isso dá para discutir. A questão é como que serão as regras aqui no Brasil, porque a gente acaba pegando exemplos do mundo, porque aqui a questão de SAF ainda tá bem inicial, a questão de liga está bem inicial, então a gente acaba pegando algumas regras. E tudo no futebol, como em quase todas as áreas, tem muito a ver com política, com força de bastidores. Então você pode questionar isso e tem motivo para questionar. Mas a gente vê alguns casos no futebol europeu em que conseguem dar alguns jeitos de... algumas regras foram cumpridas de maneira mais rígida e outras deram um jeito. Por exemplo, os dois times da Red Bull, o Salzburg e o Leipzig. Teoricamente, eles não poderiam jogar a mesma competição. E os dois já jogaram Champions League juntos. Aí o que fizeram? Teoricamente o RB do Leipzig, teoricamente não, na prática, no real, ele não é o nome da empresa. É outra coisa. Jogo limpo. É como se fosse jogo na grama, assim, na tradução. O R e o B ali, o que são as palavras do R e do B, não são da empresa. O do Salzburg é. Aí, como na Alemanha não permitem que uma empresa ou um investidor tenha mais do que 50% das ações de um clube, então, teoricamente, o Leipzig não é da empresa totalmente, a parte maior. Teoricamente, não é da empresa, mas na prática é. Mas aí permitiram que os dois jogassem a mesma competição. Em compensação, o Crystal Palace e o Lyon não puderam jogar por causa do John Textor, porque... E hoje o Textor não está em nenhum dos dois, mas nessa temporada o Crystal Palace, que estava classificado para a Europa League, teve que jogar a Conference League, inverteu com o Nottingham Forest, porque o Lyon estava na Europa League. E na época da inscrição o Textor estava administrando o Lyon e o Textor era sócio minoritário do Crystal Palace, ele nem era o gestor do Crystal Palace. Aí foram rigorosos, não permitiram. Aí Manchester City e Girona, dois times do grupo City, jogaram a Champions no mesmo ano. Teoricamente não poderia aí criar uma regra para aquele ano, os jogadores os dois clubes, Manchester City e Girona, para poderem os dois jogarem a Champions, eles não podem transferir um jogador
de um para o outro. Então não pode ir jogador do Girona para o City, nem do City para o Girona. Ok. Mas o Savinho fez essa transferência. Como é que ele fez essa transferência? Ele estava no Girona. Aí na outra temporada ele jogou no City. Por que permitiram essa transferência? Porque, na prática, o Savinho ele estava registrado como jogador do Troyes da França, que é outro time do grupo City. Então, na burocracia, ele foi do Troyes para o Manchester City, não do Girona. Mas na prática ele foi do Girona para o Manchester City. A investigação do fair play financeiro, das possíveis manipulações financeiras ali do City, há anos para ser julgada. Não foi. A UEFA chegou a punir. Aí ele conseguiu reverter no Tribunal Arbitral do Esporte. Na Premier League não puniu. Ou seja, tem como questionar essa compra do Vasco. Eu dei exemplos da Europa de alguns que foram rígidos e outros que não foram. Mas também dá para dar jeito. Então depende muito, mais uma vez, da política. Como serão as regras? Serão rígidas? Quem tem mais força política? Então é muito assim. Na Europa também acontece isso. Dei exemplo que foram rigorosos e dei exemplo que não foram. Então, aqui vai ser muito na política também, se de fato o enteado da Leila for para valer para comprar o Vasco. Flávio Prado, eu vou ler aqui de novo a declaração do BAP. Foi em entrevista ao Estadão, tá? O BAP falou isso. Numa entrevista para o Estadão, ele diz, né, sobre a Liga, né, ele foi perguntado sobre a Liga, e aí ele diz, o problema, e o diabo mora nos detalhes, é de que forma você vai fazer, né, essa liga. Vamos falar, por exemplo, especificamente do caso do Palmeiras e Vasco. No mundo inteiro, você tem legislações que não pode o mesmo dono ter dois clubes. Ah, mas ali não tem propriedade cruzada. Claro que tem. E a legislação nacional é clara em relação a isso. Aí, o questionamento dele, qual instituição financeira vai emprestar dinheiro para você e pedir como garantia o título da sua dívida? Quem faria isso? Só quem quiser tomar conta da sua casa. Só olhar o caso do empréstimo da Crefisa ao Vasco da Gama. Qual foi a garantia solicitada? Eu, se fosse banqueiro, pedia o estádio de São Januário, que é um ativo real como garantia. Quem poderia pedir ações da SAF como garantia? Talvez quem queira assumir a SAF do Vasco. Acho que isso é muito claro e óbvio. Ele ainda diz, não vamos misturar as coisas. Quando falamos de liga no Brasil, a liga tem que existir em cima de propósitos, princípios e valores transparentes para todo mundo. Flamengo não é contra a liga, mas o Flamengo não vai compactuar com nada que ele ache que não seja correto, decente, ainda que outros clubes fiquem incomodados e se escondam atrás de subterfúgios de que o Flamengo é contra a Liga. É isso, o BAP questionando, Flávio, ele diz que em lugar nenhum do mundo, dois donos, o mesmo dono pode ter dois clubes, Flávio Prado. Então, tem um negócio também, né? A Crefisa não é dona do Palmeiras, é patrocinadora, mas tem ali um choque. E agora nem patrocinadora é mais, né? Agora nem é patrocinadora. Agora ela nem é mais patrocinadora master do Palmeiras. Né? Nem patrocinadora, É que a presidente é o filho, o filho do marido dela é enteado dela. Então há uma ligação aí de parentesco, né? Essa é a questão. Né? Então, como o Bruno já explicou, sempre há uma maneira jurídica de você trabalhar essa questão. Nós já tivemos no Brasil um caso envolvendo o próprio Palmeiras, quando a Parmalat ela era dona do Palmeiras e do Juventude. E aí levantou-se... Olha aí, né? Em algum momento, quando eles precisarem jogar, eles vão fazer o esquema e tal, e o Juventude... Ele derrubou o Palmeiras, ele ganhou do Palmeiras. O Palmeiras precisava de um resultado lá e não obteve. Sim. Não lembro exatamente qual era a coisa, mas o Palmeiras precisava de um resultado e o Juventude ganhou do Palmeiras. O Palmeiras não obteve o resultado que ele queria. É só um detalhe, você falou de Palmeiras e Juventude, teve em compensação o caso do Cafu,
que depois ele perdeu na justiça, né? Que o São Paulo vende o Cafu pro Zaragoza da Espanha. Aí eles desconfiavam que o Palmeiras poderia estar num negócio ali com o Zaragoza e ele voltar pro Palmeiras. Ele, de fato, ficou meses no Zaragoza. Aí o São Paulo pôs na cláusula de venda. Ó, quando ele retornar ao Brasil, ele não pode retornar a um clube de São Paulo. Isso. Aí, o que fizeram? Botaram ele no Juventude. Ele fez 2 ou 3 jogos no Juventude. E do Juventude ele foi pro Palmeiras meses depois de ter saído do São Paulo. Existe sempre alguma saída jurídica, né? Eu não acredito, por exemplo, em manipulação de resultados, essas coisas, eu acho bobagem. Agora, esse tipo de coisa que já foi citada é muito parecido com o que foi usado com o Savinho. Sempre haverá brechas. Se você olhar rigorosamente, há realmente uma coisa a ser questionada. Mas juridicamente, não. Né? Juridicamente, Crefisa não tem nada a ver com o Palmeiras. O filho do marido da Leila não tem nada a ver com o Palmeiras, porque quem é o presidente do Palmeiras? Presidente, só isso. É como se, por exemplo, a empresa do presidente do São Paulo quisesse comprar um time e fazer uma SAF. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O presidente do São Paulo, ele não é dono do São Paulo. Então, acho que mais dá para você fazer essa ligação. Então, eu tenho a impressão que, se realmente houver interesse na compra do Vasco, a coisa vai ser efetuada. Sinceramente, depois de ver o que está acontecendo, depois nós vamos falar do Textor, eu prefiro gente que você conhece e sabe o que pode fazer do que esse tipo de aventureiro que acabou com o Botafogo, né? Destruiu o Botafogo, mas vai dar sempre bate-boca, vai dar sempre bochicho, e eu entendo o lado do Flamengo. O Flamengo tá pulando também, tá na dele de reclamar, tá tudo certo. Flávio, mas a pergunta que eu te faço, você conhece muito de bastidor de futebol. O Flamengo tem força, como tem o Palmeiras, como tem o Vasco. Você acha que o Flamengo pode atrapalhar essa compra do Vasco pelo enteado da Leila Pereira? Porque, pelo que o BAP está dizendo, se isso acontecer, ele não entra na liga, né? Ele está deixando bem claro isso. E a gente nunca vê uma liga que consegue ser feita por isso. Sempre tem uma intriga aqui, uma intriga ali. Você acha que o Flamengo tem força para atrapalhar um negócio como esse? Deixando claro aí, inclusive, a negociação para entrar na liga ou não? Ou não? Ou você acha que é inevitável que o enteado da Leila Pereira vai comprar o Vasco da Gama? O Flamengo, ele só pode tentar fazer a influência política, que é o que ele está tentando. Aí eu não participo da liga, que aliás não existe, né? Uma liga que até agora, mesmo sem esse fato, ela não existiu, nunca saiu. Agora, legalmente, juridicamente, não tem o que fazer. Então ele pode trabalhar esse lado do lado político. Olha, vocês querem a liga? Eu só entro nessa situação, assim, eu não entro e tal. Mas juridicamente não há o que fazer, não. É absolutamente legal a compra pelo enteado da Leila Pereira do Vasco da Gama. Não tem nada que o Flamengo possa fazer juridicamente. O fato, ele pode trabalhar politicamente. Então, não quero mais contato, estou rompendo e tal. Mas é mais um movimento político do que um movimento jurídico legal. O Pedrinho, Vamp, Bruno Prado, ele respondeu, tá? O BAP, ele disse, Pedrinho, presidente do Vasco, quem é o presidente do Flamengo para saber com quem eu pego empréstimo? E disse aí o Pedrinho já respondendo. Eu acho que vai dar muito assunto ainda isso. Acho que o Flamengo vai tentar provas jurídicas de que não seria eticamente correto, né, o enteado da Leila Pereira comprar a SAF Vasco da Gama, mas, por outro lado, eu acho que seria até positivo para o futebol brasileiro ter mais clube forte, ter mais... E que, se for o caso, a Leila Pereira também não vai ficar eternamente no Palmeiras. O Palmeiras tem no estatuto dele que a Leila pode ser reeleita de novo, Bruno? Não, né? Não, mas ela já falou sobre um terceiro mandato, né? Por enquanto não, mas perguntaram a ela, já tinha essa especulação na imprensa, e quando perguntaram para ela, ela não negou. Então, há um movimento aí para um possível terceiro mandato, mas por enquanto não pode. E a Leila Pereira continuar na presidência? Vocês acham que o Flamengo encontra brecha jurídica para não aceitar essa compra ou não? Eu acho que sim, dá para encontrar. Mas, assim, aqui, pelo que normalmente acontece, não só aqui, no futebol no geral, né? Até dentro de alguns exemplos que eu dei aqui lá da Europa.
eu acredito muito mais que a decisão é política do que jurídica. Muitas vezes também a parte jurídica está ligada à política, assim, é muito de força de cada um. Então, eu acredito mais numa disputa política. E a política pode envolver uma disputa jurídica também, pode estar junto. Mas eu acho que é uma situação que, se for afunilar mesmo, se for começar uma briga, ela vai ser muito mais definida pela força política de cada um. Vamp. Como é que eu vou entender disso aí, Tico? Já tá difícil entender os jogadores jogando, o árbitro apitando, treinador escalando. Como é que eu vou entender essa porra aí de... Porra, aí é foda também, né? Sextou, pô, já tá foda o time jogar bem, o jogador jogar bem. O jogador lesiona, a gente não sabe o que é adutor, o que é tornozelo, e a gente vive essa praia. Mas esse negócio obscuro, perguntou pro cara errado. E olha que eu não sou analfa, hein? Não gosto de contabilidade. O problema dele lá, eu quero que se estrepe. Não, você não tem nada de ignorante. Vocês... Não, mas pra essa parte aí eu não quero nem saber como é que é, se pega dinheiro, como é que é, se crefisa. É o problema deles lá, isso aí não dá não. Isso aí não é minha jurisprudência, não. O relator passa pro Flávio Prado que... Porra, é muito figura. Porra, tá foda pra saber como é que o cara escala o time. Se o Abel muda, se o Abel fala, se o Cuca foi lá expulso, se o Neymar vai pra Copa ou não. Como é que eu vou entender desses números aí, Flávio? É o BAP que trabalhou na Petrobras, né? A lei de empresta dinheiro, aí eles se entendem. Ele foi presidente da Sky também. Então, ele sabe essas paradas aí. Era o Landim que era. O Landim, eles entendem disso aí. Eu ia falar... Se falar que o time do Flamengo é bom, o plantel é bom, se o Saúl tá voltando de contusão, se o Arrascaeta não tá legal, se o Bruno Henrique vai fazer gol, se o Alha vai dar certo, se o Flaco Lopes vai... A gente ainda tenta acertar, viu? Esse número aí, pra mim, ó, não sei pode, não. Aí não dá, não. Eu acho que fica muito visível que já tem uma rivalidade pessoal, né, Flávio? Não é só Flamengo e Palmeiras, é Leila e Mbappé, né? Eles sempre se cutucam, sempre. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Eles sempre andam se cutucando, né, Flávio? Isso eu gosto, isso eu acho legal. Um cutucar o outro, encher o saco do outro. São os maiores rivais, né? São os dois times que o Brasil tem que vão brigar por tudo. Isso, pelo que eu tô vendo, nos próximos 10 anos, por aí. Então eles ficam se cutucando mesmo. Tem o lado político, claro que tem. Por exemplo, se fosse, sei lá... o Santos quer comprar o Vasco. Não sei se o BAP ia se intrometer nisso, não. Não duvido. O pai do Neymar, ou o Marcelo Teixeira mesmo, ele manifesta interesse de comprar o Vasco. Não acredito que o BAP fosse se meter. Tem o lado político, sim, claro que tem. Eles são os dois grandes adversários, né, do futebol brasileiro. Barcelona e Real Madrid, né? O que o Barcelona faz, o Real não gosta, o que o Real faz, o Barcelona não gosta. Tá dentro disso mesmo. É realmente vai ser sempre aí uma troca de farpas, né, entre os dois, e eu concordo com o Flávio, o que só alimenta ainda mais essa rivalidade, né? Em que vai ter rivalidade por reforços, rivalidade por títulos, rivalidade nos bastidores. Flamengo e Palmeiras se organizaram, Flamengo e Palmeiras tiveram gestão, e agora sempre vai ser essa rivalidade dentro e fora do campo.